Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Robertson e estaremos juntos resolvendo a prova de matemática do concurso de admissão ao sexto ano do ensino fundamental do Colégio Brigadeiro Newton Braga do ano de 2025. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos para a correção das 23 questões da prova de matemática do concurso de admissão ao sexto ano do ensino fundamental do Colégio Brigadeiro Newton Braga do ano de 2025. Vem comigo! Vamos começar com a questão 26. Texto base das questões 26 a 28. Uma das modalidades dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 é a escalada olímpica. Realizado nos últimos 20 anos, consiste em ser um esporte jovem e misto, com aproximadamente 40% dos atletas com menos de 18 anos, praticado tanto ao ar livre como em um formato mais urbano em local fechado. Nos Jogos Olímpicos, a escalada esportiva envolve 3 modalidades. O boulder, onde os atletas escalam paredes de 4,5 metros de altura, sem cordas, por um período limitado de tempo e com o menor número de tentativas possíveis. Velocidade, que é uma corrida contra o relógio em rodas de eliminação, 1 contra 1, que combina precisão e explosão física, onde os atletas escalam uma parede de 15 metros em menos de 6 segundos para os homens e 7 segundos para mulheres. E guiada, onde os atletas sobem mais alto que conseguirem numa parede de 15 metros de altura em 6 minutos, sem ter visto o percurso antes. Em maio e junho deste ano, 160 atletas devem competir por 30 vagas na escalada esportiva de Paris 2024. Com base no texto acima, responda as questões de 26 a 28. Questão 26. Mantendo-se a mesma estimativa indicada no texto, se 30 dos 160 atletas forem escolhidos, quantos terão menos de 18 anos para competir? Resposta: 40% de 30. Segundo o enunciado, 40% desses atletas terão aí menos de 18 anos. Então, calculando 40% de 30, isso vai ser igual, 40% é 40 sobre 100. Então, 40 sobre 100. O D representa a operação de multiplicação, então, vezes 30. 40 vezes 30 é 1.200. Então, 1.200 dividido por 100 vai ser igual, aqui podemos cancelar, um zero com outros 2 zeros. Isso vai ser igual a 12. Então, 40% de 30 é igual a 12, ou seja, 12 atletas terão menos de 18 anos para competir. Olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 27. Qual o aumento percentual aproximado na escalada de um atleta que passa da modalidade boulder para velocidade?
ou seja, de 4,5 metros para 15 metros. Se pensarmos em 100%, passaria então de 4,5, no caso 100% representa o dobro, né? Então 4,5 mais 4,5 passaria para 9 metros. Se fosse de 200% esse aumento, passaria de 4,5 para, vamos lá, 9 mais 4,5 daria 13,5 metros. Então, provavelmente, vai ser mais de 200%, já que o objetivo é de 4,5, saber de quanto é o aumento percentual de 4,5 para 15 metros. O aumento de 200%, chegaríamos a teríamos 13,5 metros. Então, esse aumento foi de mais de 200%. Então, de 300%, só pegarmos aqui 13,5 e somarmos com 4,5. Teríamos como resultado 18 metros. Como 15 metros está entre 13,5 metros e 18 metros, o que é equivalente a estar entre 200% e 300%, então esse aumento percentual está entre 200% e 300%. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 29. As figuras geométricas podem ser planas ou espaciais. As figuras planas possuem duas dimensões. Observe a foto abaixo das medalhas olímpicas e paralímpicas vistas de frente. O centro da medalha olímpica é um hexágono regular que é composto por 6 triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros são triângulos que têm como medidas dos lados dos triângulos são iguais. Se cada lado do triângulo da figura ao lado medir 3,2 centímetros, podemos afirmar que o perímetro do hexágono é de... Basta, então, multiplicarmos por 6 para descobrirmos o perímetro desse hexágono. Então, 3,2 vezes 6 vai ser igual... 6 vezes 2, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. 19,2 centímetros. No entanto, nas alternativas, aparece em decímetros. E sabemos que 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Portanto, 19,2 centímetros equivale a 1,92 decímetros. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 30. A figura abaixo representa a Vila Olímpica e Paralímpica de Paris. Muitos caminhões circularam diariamente no canteiro de obras da Vila Olímpica, transportando todo tipo de material. Suponha que um desses caminhões tenha uma carroceria capaz de transportar um volume de até 0,0764 decâmetros cúbicos. Podemos afirmar que a capacidade máxima da carroceria deste caminhão é igual a... E reparem que nas alternativas aparecem os múltiplos e submúltiplos do litro. Então, vamos ter que fazer
algumas conversões, principalmente converter o 0,0764 decâmetros cúbicos em litros. Primeiro, eu vou converter decâmetro cúbico em metro cúbico, perfeito? Então, 0,0764 decâmetro cúbico é igual a 76,4 metros cúbicos. Aqui eu multipliquei por 1000. Por outro lado, 76,4 metros cúbicos é igual a 76.400 litros. Perfeito? Então, 76,4 metros cúbicos é igual a 76.400 litros, ou seja, 0,0764 decâmetros cúbicos, ou seja, 764 décimos de milésimos decâmetros cúbicos é igual a 76.400 litros. Então, podemos afirmar que a capacidade máxima da carroceria deste caminhão é igual a, vamos lá, 76.400 decilitros? Não. Vai ser igual a 76.400 litros. Então, não é a alternativa da letra A. Item B. Será igual a 7.640.000 mililitros? Também não. Se a capacidade máxima é de 76.400 litros, em mililitros, basta que multipliquemos por 1000, ou seja, será de 76.400.000 mililitros. E não 7.640.000 mililitros. Será de 76.400.000 mililitros. Então, também não é a alternativa da letra B. Será da alternativa C, 764.000 quilolitros? Vamos lá. Então, aqui eu teria que dividir por 1000. Então, fazendo a divisão 76.400 litros dividido por 1000, vamos ter como resultado 76,4 quilolitros. Não 764.000 quilolitros, também não é a alternativa correta. Sobrou, então, 7.640 decalitros. Sim, 76.400 litros, para chegarmos a decalitros, basta que dividamos esse valor por 10. Dividido por 10, vamos ter como resultado exatamente 7.640 decalitros, que é a alternativa correta. A alternativa correta, então, é da letra D. Podemos afirmar que a capacidade máxima da carroceria deste caminhão é igual a 7.640 decalitros. Questão 31. Considere que o atleta percorreu uma pista retangular que tem de comprimento 80 decímetros e o perímetro da pista é igual a 250 decímetros. Sendo assim, qual é a área dessa pista retangular na qual o atleta treinou? Para descobrirmos a largura, temos que fazer aqui uma subtração. Que subtração é essa? Vamos fazer primeiro uma representação desse retângulo, supondo que aqui seja a largura
comprimento então temos que aqui aqui seja o comprimento 80 decímetros, 80 decímetros, ou seja, se temos o perímetro 250 menos 80 mais 80 é 160. Iremos descobrir o total da medida das larguras. Aqui 0 e 0 é 0. Aqui eu vou pedir emprestado. 15 menos 6 é 9. As larguras desse perímetro medem juntas 90 decímetros. Como temos aqui duas medidas iguais, então 45 são as medidas das larguras, 45 decímetros. Portanto, a área é igual a 80 decímetros vezes 45 decímetros. Vamos fazer aqui do lado 80 vezes 45. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8, 40. Dá 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Então, temos como resposta 3.600 decímetros quadrados. Então, a área desse retângulo é de 3.600 decímetros quadrados. Então, olhando nas alternativas, não aparece essa resposta. E mais, não tem nem em decímetros quadrados. Aparece em metros quadrados e centímetros quadrados. No item C aparece 3.600, só que em metros quadrados. Então, de cara já vamos desconsiderar essa alternativa. E vamos fazer a conversão para metros quadrados e também para centímetros quadrados. Lembrando que as unidades e submúltiplos e múltiplos do metro quadrado são quilômetros quadrados, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Decímetro quadrado para metro quadrado, teríamos que fazer uma divisão por 100. Então, 3.600 decímetro quadrado dividido por 100, ou seja, 3.600 dividido por 100 é igual a 36. 36 metros quadrados. E olhando as alternativas, a alternativa correta, então, é da letra A. Fazendo a conversão para centímetros quadrados, de decímetro quadrado para centímetro quadrado, temos que multiplicar por 100. Então, teríamos que 3.600 decímetros quadrados é igual a 360.000 centímetros quadrados. E uma das alternativas aparece 36.000 centímetros quadrados, que não é, então, a alternativa correta. Muito menos, então, da letra B, que vimos que é igual a 36 metros quadrados. Portanto, a área dessa pista retangular, no qual a atleta treinou em metros quadrados, vai ser igual a 36 metros quadrados. Questão 32. O nome de um polígono
depende da quantidade de lados conforme a tabela abaixo. Polígono chamado triângulo tem 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados. De 10 a 19 lados, todos os polígonos terminam em decágono. Por exemplo, 19 lados é um eneadecágono. De 20 a 29 lados, todos os polígonos terminam em coságono. Por exemplo, 23 lados é um tricoságono. De 30 a 99 lados, a maioria dos polígonos terminam em contágono. Por exemplo, 50 lados é um pentacontágono. Um endecoságono tem quantos lados? Perceba que o polígono que aparece o número 5 leva o prefixo penta. 5 lados, pentágono. 50 lados, pentacontágono. Um polígono de 3 lados é um triângulo, prefixo tri. E de 23 lados é um tricoságono. Então, tomando essas ideias, essas informações, podemos concluir o seguinte, que o polígono de 25 lados, ele é chamado de penta, porque tem 5, né? Vem de 5, penta, coságono. De 26 lados, o prefixo é hexa. 6 lados, hexágono. Então, 26 lados, hexa, coságono. E de 27 lados, o prefixo hepta. O polígono de 7 lados é heptágono. Então, de 27 lados, heptacoságono, já que de 20 a 29 lados, todos os polígonos terminam em coságono. Portanto, o polígono que tem 21 lados, ele é chamado de endecoságono. Olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 33. Observe a planificação do poliedro abaixo. Quantas arestas esse poliedro possuirá depois de montado? Inicialmente, vamos definir quantas faces tem esse poliedro. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 faces triangulares. Como cada lado desse triângulo é uma aresta, então eu posso multiplicar por 3. Fazendo 20 vezes 3, vamos ter como resultado 60 arestas. No entanto, cada aresta coincide com 2 faces. Como cada aresta coincide com 2 faces, então o número de arestas desse poliedro será o resultado de 60 dividido por 2, que é igual a 30. 30
arestas tem esse poliedro depois de montado. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Texto base das questões 34 e 35. A premiação das Olimpíadas é constituída de medalhas destinadas aos 3 primeiros lugares em cada competição ou torneio, sendo o pódio formado pelos medalhistas de ouro, prata e bronze. O ranking do quadro de medalhas é definido pela quantidade de medalhas de ouro. Em caso de empate, é definido pelas de prata e, por último, de bronze. Em Tóquio 2020, o ranking foi liderado por... Está aqui os 12 países, os 12 primeiros colocados nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Estados Unidos em primeiro, China em segundo e assim sucessivamente até o 12º lugar, ocupado pelo Brasil. Questão 34. No mínimo, quantas medalhas a mais o Brasil tinha que ganhar para terminar a competição na 10ª posição? Bom, se olharmos a posição do Brasil, 12º lugar, o Brasil nessa Olimpíada conquistou 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. No enunciado, mostrou que o desempate viria pela quantidade de medalhas de ouro, tá aqui, ó, medalhas de ouro, em caso de empate definido pelas medalhas de prata e, por último, de bronze. O Brasil terminou a Olimpíada de Tóquio com 7 medalhas de ouro. Para terminar em 10º lugar, tem que terminar com, no mínimo, 10 medalhas de ouro. Então, o Brasil teria que ganhar 3 medalhas de ouro. Então, vamos anotar aqui. Então, o Brasil teria que passar a ter de 7 medalhas de ouro, mais 3 medalhas de ouro para terminar com 10 medalhas de ouro. Perfeito? Bom, terminou empatado com a Itália. O desempate viria com a quantidade de medalhas de prata. O Brasil tem 6, terminou com 6 e a Itália com 10. Ou seja, para ultrapassar o número de medalhas de prata da Itália, teria que ter mais 5 medalhas. Porque se tiver 4 medalhas de prata, empataria com a Itália. Então, nesse caso, teria que ter 5 medalhas de prata. Então, atualmente, o Brasil tem 6 medalhas de prata, teria que ter mais 5 medalhas de prata para obter, ao todo, 11 medalhas de prata. No mínimo, quantas medalhas a mais o Brasil tinha que ganhar para terminar a competição na 10ª posição? Que é a posição atualmente da Itália. Teria que obter 3 medalhas de ouro e 5 medalhas de prata, ou seja, totalizando aqui 8 medalhas, no mínimo 8 medalhas. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 35. Considere que um arquivo com gráficos que representavam os resultados finais de medalhas de cada país
foi danificado. E dessa forma, partes dos gráficos foram deletadas. Uma equipe especializada foi contratada para identificar qual país que cada gráfico representa, bem como completar as informações perdidas. Após analisar 4 gráficos, a equipe especializada identificou, por eliminação, o que era referente ao resultado das medalhas da Austrália. Cada opção a seguir representa um desses 4 gráficos incompletos. Marque a opção que representa a decisão correta da equipe. Vamos voltar aqui na tabela. Identificar aqui o quadro de medalhas da Austrália. Ela conquistou 17 medalhas de prata, de ouro, 7 medalhas de prata e 22 medalhas de bronze. Ou seja, teremos que identificar qual o gráfico que representa essas informações. Ou seja, o número de medalhas de ouro, 17, de prata, 7 e bronze, 22. Voltando então para e começando a análise pelo item A, podemos perceber que não tem como identificar aqueles valores, aqueles dados no gráfico. No item B, é possível, se pensarmos, por exemplo, que aqui seja 5, aqui 10, 15 e 20. Então, essa barra seria o número de medalhas de ouro, 17. Está um pouquinho acima do 15 e abaixo do 20. Essa barra representa o número de medalhas de prata, 7. E a terceira e última barra, o número de medalhas de bronze, que foi de 22 medalhas. Então, a opção que representa a decisão correta da equipe é da alternativa da letra B. Texto base das questões 36 e 37. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o time do Brasil bateu o recorde de medalhas totais, isto é, somatórios das de ouro, prata e bronze conquistadas em uma única edição. O quadro a seguir informa os resultados das 5 últimas edições dos Jogos. Questão 36, observando o quadro, pode-se afirmar que a média de medalhas totais nas últimas 3 edições é de... Então, a média vai vir da soma das 3 quantidades de medalhas conquistadas em cada Olimpíada e dividir por 3. Então, fazendo 21, somado com 19, foi conquistado nas Olimpíadas do Rio, de Londres, 2012, 17. Então, 1 mais 9, 10, mais 7, 17. Vai 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. 57. Agora, vamos dividir por 3. 57 dividido por 3... 5 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3. Então, 5 menos 3, 2. Abaixamos o 7. 27 dividido por 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Para 27, 0. Então, a média de medalhas totais nas últimas 3 edições é de 19 medalhas. Olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 37.
Assuma que Carlos decidiu confeccionar e pendurar em uma parede de sua sala quadros com fotos alusivas às medalhas conquistadas em Tóquio. Cada quadro representará um pódio referente a uma medalha conquistada. Ele decidiu emoldurar cada quadro com molduras: dourada, se a foto for referente a uma medalha de ouro; prateada, se a foto for referente a uma medalha de prata; ou avermelhada, se a foto for referente a uma medalha de bronze. Sabendo que nessa parede estão apenas os quadros descritos acima, e ainda que todos os pódios tiveram exatamente uma única foto pendurada, qual a probabilidade de, ao se escolher um quadro dessa parede, ela ter a moldura dourada? Dourada seria a medalha de ouro. Segundo o texto, ele decidiu emoldurar cada quadro com molduras: dourada, aqui ó, dourada, se a foto for referente a uma medalha de ouro. Então, em Tóquio, ele conquistou 21 medalhas de ouro. Quer dizer, o número de casos possíveis. 21 medalhas ao total, sendo 7 de ouro. 7 medalhas de ouro, ou seja, o número de casos favoráveis, 7. Só que não aparece nas alternativas a probabilidade 7, 21 avos. Aqui eu posso simplificar dividindo pelo MDC. Do 7, 21 é o 7. Então, fazendo 7 dividido por 7 e 21 dividido por 7, vamos ter uma probabilidade que é uma fração equivalente a 7 21 avos de 7 dividido por 7, 1. 21 dividido por 7 é 3. A probabilidade de 1/3. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Texto base das questões 38 e 39. A participação das mulheres nem sempre foi garantida nas Olimpíadas. Na Grécia Antiga, elas não podiam competir nem assistir aos Jogos. A primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna foi realizada no ano de 1896, e não em 1986, em Atenas, na Grécia. Eram 241 atletas de 14 nacionalidades diferentes e nenhuma mulher. Apenas na edição seguinte dos Jogos, realizada em Paris, na França, em 1900, as mulheres puderam participar da competição nas modalidades golfe e tênis. A escolha dos esportes foi baseada em atividades de menos contato físico. Os registros históricos mostram que 22 mulheres participaram, de um total de 997 atletas. A seguir, uma representação da participação das mulheres nos Jogos Olímpicos. Questão 38. De acordo com a representação acima, pode-se corretamente afirmar que, na alternativa A, em 1904, aproximadamente 10% dos atletas eram mulheres. Vamos aqui na tabela e verificamos que em 1994 eram 6 mulheres no total de 651 atletas. E 10% de 651 é exatamente 65. Então, muito longe de ser
10% dos atletas naqueles jogos fossem de mulheres. 10% de 651 é 65. Então, não é a alternativa correta da letra A. Vamos aqui eliminar essa alternativa. Item B. Analisando a porcentagem de mulheres em relação ao total de atletas, em 1948, essa porcentagem é maior que a de 1960. Vamos lá, em 1948, eram todo 4.104 atletas. 10% desse valor seria 410, um valor aproximado de 410. Não de 390. 390 é menor, inferior a 10%. Mas seria um valor ali menor que 10%. Perfeito? Isso nas Olimpíadas de 1948. Representa, então, um percentual menor que 10%. No entanto, nas Olimpíadas de 1960, esse valor aumentou, é mais de 10%. 10% de 5.338 daria aqui 533, e o número de mulheres é de 611. Portanto, a porcentagem de mulheres em relação ao total de atletas em 48 é menor e não maior. Vimos aqui, analisamos que o percentual é menor. Então, também não é a alternativa da letra B. Vamos só destacar aqui, menor. A alternativa C, vamos analisar. Em valores absolutos, somente em 1932, a participação das mulheres foi inferior à participação dos jogos imediatamente anterior a ela. Vamos analisar. Somente em 32, a participação das mulheres foi inferior à participação dos jogos imediatamente anterior a ela. O que significa que em 28 o quantitativo de mulheres foi maior que 32. Esse foi um caso especial. Vamos analisar se houve um caso parecido. Aqui só diz que somente. Será que somente? Não. Em 52 aconteceu também, 52, o quantitativo de mulheres foi maior que o quantitativo de 1956. Ou seja, em 1956, a participação das mulheres foi inferior à participação dos jogos imediatamente anterior a ela. E não somente nesses 2 anos, 52 e 56, como também em 76 e 80. Aqui, aconteceu também o mesmo fato. Então, não foi somente em 32, mas também em 1956 e também em 1980. A palavrinha errada aqui no item C é somente. Não foi somente. Então, também não é a alternativa da letra C. De acordo com a representação acima, pode-se corretamente afirmar que, vamos analisar o item D, na última edição dos Jogos, ou seja, em 2020, o percentual de participação de mulheres foi em torno de 49% do total de participantes. Vamos pensar em 50%. 50% de 11.090 daria aí 5.500. Então, 49% é um pouquinho menor de 5.500, né? Seria um valor menor e aproximado de 5.500, que foi aqui no caso 5.411.
Portanto, então, a alternativa correta, de acordo com a representação acima, pode-se corretamente afirmar que a alternativa D é a alternativa correta, que na última edição, em 2020, dos Jogos, o percentual de participação de mulheres foi em torno de 49% do total de participantes. Questão 39. O aumento percentual aproximado do valor absoluto de participação de mulheres nos Jogos de 1932 para os de 1936 é de... Bom, então, a referência em 1932, como podemos perceber, era de 126 mulheres. Então, vamos tomar como referência esse valor. Se pensarmos aqui o aumento percentual de 100%, é só tomar o 126 e somar com ele mesmo, 126. O que teríamos aqui como resultado, 252 mulheres. Em 1936, 331. Então, a princípio, não pode ser a alternativa da letra A. Vamos aqui anular. Bom, 200% seria tomarmos aqui o 252 e somar com 126. O que vamos ter como resultado é 378. E em 1936, o número de mulheres era de 331. Ou seja, esse valor está entre 252 e 378, assim como está entre um aumento percentual de 100% e 200%. Então, a única alternativa que satisfaz essa condição de estar entre 100% e 200%, o aumento percentual, é a alternativa da letra B. Texto base das questões 40 e 41. O Brasil conquistou a vaga olímpica no revezamento 4 por 100 metros masculino do atletismo neste domingo, no Mundial de Revezamentos, em Nassau, nas Bahamas. Na prova que valeu a classificação, o quarteto formado por Lucas Carvalho, Lucas Villar, Vitor Hugo de Miranda e Matheus Lima venceu com um tempo aproximado de 3 minutos, 1 segundo e 86 centésimos de segundos. A prova foi válida pela repescagem. Além do Brasil, Trinidad e Tobago também se classificou na mesma bateria ao ficar em segundo lugar com 3 minutos, 2 segundos, 39 centésimos de segundos. Questão 40. Usando a hipótese de que os 4 atletas brasileiros tiveram os tempos iguais na corrida, qual foi esse tempo aproximado? A ideia é transformarmos esse tempo em centésimos de segundos. Tomando a ideia de que 1 segundo equivale a 100 centésimos de segundos. Mas vamos começar a conversão com 3 minutos. Como 1 minuto equivale a 60 segundos, então 3 minutos, 180 segundos. 180 segundos é igual a 18.000 centésimos de segundos. Perfeito? Então, somando, 3 minutos
1 segundo e 86 centésimos de segundos seria igual a 18.000 mais 100, já que 1 segundo equivale a 100 centésimos de segundos, mais 86. E aí teríamos como resultado 18.186. Então, usando a ideia de que os 4 atletas tiveram tempos iguais, vamos destacar aqui tempos iguais, então temos que dividir esse valor por 4. Então, 18.186, vamos dividir por 4 para saber o tempo de cada um. Aqui a conta. Aqui por 4. Vamos lá. 18 dividido por 4 é 4. 4 vezes 4, 16. Sobra aqui 2. Vamos baixar 1. 21 por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Para 21, 1. Abaixo 8. Temos 18. 18 dividido por 4 é 4. 4 vezes 4, 16. Para 18, 2. E abaixo aqui o 6. Temos 26 dividido por 4. 6 para 26. 6 vezes 4, 24. Para 26, o resto 2. Ou seja, cada atleta teve o tempo de 4.546 centésimos de segundos. Mas isso aqui representa 45 segundos e 46 centésimos de segundos. E olhando as alternativas, o valor aproximado seria o valor da alternativa da letra A. Questão 41. Nessas condições, qual foi a diferença entre o tempo do Brasil e do segundo lugar? O tempo do Brasil em centésimos de segundos foi de 18.186 centésimos de segundos. Já o tempo de Trinidad e Tobago está em 3 minutos, 2 segundos e 39 centésimos de segundo. Então, temos que transformar esse valor, esse tempo, em centésimos de segundos. Bom, 3 minutos, se 1 minuto é igual a 60 segundos, então 3 minutos é igual a 180 segundos. E 180 segundos é igual a 18.000 centésimos de segundos. E 2 segundos é igual a 200 centésimos de segundos. Então, vamos escrever esse valor, esse tempo. Perdão, aqui é 2 segundos, né? Em centésimos de segundos. Vamos lá. Então, 3 minutos é igual a 18.000 centésimos de segundos. 2 segundos vai ser igual, né? Se 1 segundo é 100, 2 segundos é 200, 200 centésimos de segundos. E aí temos 39. Então, isso aqui vai ser o tempo de Trinidad e Tobago em centésimos de segundos, que vai ser igual a 18.239. Então, fazendo a diferença entre esses dois tempos, 18.239 menos 18.186
186. Vamos lá. 9 menos 6 é 3. Aqui eu vou pedir emprestado. Vai ficar 3 aqui, 1. 5, 0, 0, 0. Então, 53 centésimos de segundos. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Nessas condições, a diferença entre o tempo do Brasil e do segundo lugar foi de 53 centésimos de segundos, alternativa correta da letra C. Questão 42. Um quadrado mágico é uma tabela quadrada formada por números, em que a soma de cada linha, cada coluna e das diagonais são iguais. Considere que no placar de um ginásio havia notas de 4 atletas, julgadas por 4 juízes e dispostas em uma tabela de 4 linhas e 4 colunas. Luísa, aluna do 6º ano do Colégio Brigadeiro Newton Braga, ao entrar na arquibancada deste ginásio, viu as notas no placar, porém algumas estavam faltando por causa de um problema técnico, conforme figura abaixo. Ao consertar um problema, Luiz observou que as notas formavam um quadrado mágico. Colocando as incógnitas A, B, C, D e E nos espaços vazios, conforme figura abaixo, encontra o valor de A menos B mais C menos D mais E. Então, podemos começar a questão definindo e descobrindo o valor da soma. O quadrado mágico é uma tabela quadrada formada por números em que a soma de cada linha, cada coluna das diagonais são iguais. Então, se eu pegar essa diagonal aqui, já vai me ajudar e muito para descobrirmos os valores de A, B, C, D e E. Então, vamos iniciar somando 6,8 mais 8,9 mais 6,9 mais 7,9. O resultado dará base para descobrirmos os outros valores. 8 mais 9 é 17. 17 mais 9, 26. 26 mais 9, 35. Vão 3. Vão 3. Vou dar esse 3 aqui, né? Vão 3. 3 mais 6, 9. Mais 8, 17. Mais 6, 23. Mais 7, 30. 30,5. Vamos começar a descobrir, então, os valores pelo A. Na primeira linha, vou destacar aqui, ó, temos o A, 8,7, 7,2, 7,9. Então, a soma desses valores tem que ser igual a 30,5. Eu posso pensar, para achar o valor de A, da seguinte forma. Eu vou somar esses três valores, 8,7, vou somar com 7,2 e 7,9. Vamos encontrar o seguinte, o resultado será 7 mais 2, 9, 9 mais 9, 18. Vai 1. 1 mais 8, 9, mais 7, 16, mais 7, 23. Então, o valor de A vai ser 30,5 menos 23,8. 30,5 menos 23,8. Aqui eu vou pedir emprestado. 15 menos 8, 7.
9 menos 3, 6. Então, 6,7. Descobrimos o valor de A, 6,7. Vamos guardar essa informação. A é igual a 6,7. Podemos partir agora para a letra D. Olha o que temos aqui, ó. 9,5, 8,9, D e 5. Se somarmos, tem que ser igual os valores, né? Somarmos os valores, o resultado tem que ser igual a 30,5. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Vou somar os valores do juiz 3, 9,5, mais 8,9, mais 5. Vamos ter como resultado 5 mais 9, 14, vai 1. 1 mais 9, 10, mais 8, 18, mais 5, 23. E agora eu vou subtrair de 30,5. 30,5 menos 23,4. Vou ter como resultado 1 e 7, 7,1. Descobrimos, então, o valor de D. 7,1. Podemos olhar para essa diagonal, onde temos aqui o A, B, D e 9,1. Como já conhecemos o valor de A e D, vamos descobrir o B. Então, o A vai ser igual a 6,7, somado com o B, que eu vou descobrir. O D, acabamos de descobrir 7,1 e 9,1. 7 mais 1, 8, mais 1, 9. 6 mais 7, 13, mais 9, 22. Então, o valor de B vai ser a subtração 30,5 menos 22,9. Aqui vai ser 6 e 7, 7,6. Descobrimos, então, o valor de B. B vale 7,6. Muito bem. Podemos descobrir agora o valor de E, olhando aqui para a coluna 8,7, B 8,9 e o B já sabemos que é 7,6. Então, vamos somar aqui 8,7 mais o B, que é 7,6, mais 8,9. Vamos ter como resultado 7 mais 6, 13. 13 mais 9, 22, vão 2. 8 mais 2, 2 mais 8, 10, mais 7, 17, mais 8, 25. E fazendo 30,5 menos 25,2. Vou botar aqui menos 25,2. Vamos achar o valor de E, que vai ser 3, aqui 5,3. Vamos anotar aqui, 5,3. Muito bem, então temos já o valor de A, B, E, D. Falta o do C. A, B, C, falta o C, né? O C, vamos descobrir pela segunda linha. 7,5. O B já temos, 6,9, vamos achar o C. Perfeito? Então, vamos montar aqui a
soma 7,5. O valor de B, 7,6. 6,9. Aqui vai ser 5 mais 6, 11. Mais 9, 20, vão 2. 2 mais 7, 9. Mais 7, 16. Mais 6, 22. E fazendo 30,5 menos 22, teremos como resultado, aqui é 5, 8,5. Então, o valor de C é igual a 8,5. Agora, vamos para o valor da expressão numérica. A menos B mais C menos D mais I. Bom, o valor do A, 6,7. Se eu somar com C, vamos lá, 6,7, que é o valor de A. Vamos somar com C, tá? C vai ser a 8,5. E vou somar também com o E, que é 5,3. Se eu somar esses três valores, vamos ter como resultado 7 mais 5 é 12, 12 mais 3, 15. Vai 1. 1 mais 6, 7, mais 8, 15, mais 5, 20. 20,5. Também vou somar agora o B e o D. Só que o resultado dessa soma eu vou tirar de 20,5, tá bom? Então, B mais D. O B é 7,6. Vou somar com o D, que é 7,1. Então, vamos ter como resultado 7 e aqui 14,7. Perfeito? Então, desse resultado, da primeira soma, 20,5, vou tirar 14,7. Então, 20,5 menos 14,7 aqui eu vou pedir emprestado, fica 8, aqui 5,8. Portanto, o valor de A menos B mais C menos D mais E é 5,8. Olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 43. Suponha que na equipe brasileira de vôlei masculino que participará das Olimpíadas de Paris 2024, o número da camisa de um dos jogadores, escrito na forma fatorada, é 2 elevado a A vezes 3 elevado a B. Se o número da camisa do jogador é 72, o valor de A vezes B é o número. Então, vamos escrever o 72 na sua forma fatorada. 72. Bom, 72 é divisível por 2. O menor número primo é o 2 e 72 é divisível por 2. 72 por 2, 36. Como 36 é par, é divisível também por 2. 36 dividido por 2, 18. 18 é par por 2, é divisível por 2. 18 dividido por 2 é 9. O 9 já não é um número par,
Então, o próximo primo, depois do 2, é o 3. E o 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 é 3. E o 3, como é um número primo, é divisível por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. Então, na forma fatorada, 72 é 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2. Então, descobrimos o valor de A e de B. O A vale 3 e o B 2. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Vamos então para as alternativas. 6 é um número primo? Não. 6 é um número composto. 2 vezes 3. Então, é divisível por 1, por 2, por 3 e também por 6. 6 é um divisor de 12? Perfeito, é a alternativa correta. 6 é um divisor de 12. Perfeito. 12 dividido por 6 é 2, resto 0. 6 não é múltiplo de 15. Múltiplo de 15 é o 15, 30, 45, 60 e assim sucessivamente. E 6 não é um número ímpar, e sim um número par. Portanto, a alternativa correta, de fato, é da letra B. Questão 45. Considere que Jéssica foi com seus pais assistir às Olimpíadas em Paris, França, uma cidade repleta de cultura e muita história. Em um dos monumentos visto por Jéssica havia uma data esculpida nele. Jéssica mandou uma mensagem para sua amiga Cristina, do Rio de Janeiro, que assim como ela gosta muito de matemática. A mensagem dizia: Amiga, tenta acertar essa data que acabei de ver em um monumento aqui em Paris. O algarismo das dezenas do ano é um número primo. O algarismo das unidades do ano é 1/3 do algarismo das dezenas do ano. O algarismo das centenas do ano é também um número primo, que pode ser obtido somando-se dois primos menores que 10 e subtraindo 1. E o algarismo das dezenas do dia é resultado da diferença entre o algarismo das dezenas do ano e o algarismo das unidades do ano. Para facilitar sua vida, a data pode ser escrita assim: AB é o dia, CC é o mês e BC é o ano. A amiga de Jéssica respondeu: Vou fazer melhor. Vou te dar uma informação sobre a soma A mais B mais C mais 1 mais D mais B mais C. A informação correta dada por Cristina foi: vamos começar a solução pela mensagem de Jéssica para Cristina. Vamos ler? Amiga, tenta acertar essa data que acabei de ver em um monumento aqui em Paris. O algarismo das dezenas do ano. Dezenas do ano é o B. 1, D, B, C. Dezenas é o B. O algarismo das dezenas do ano é um número primo. Então, B pode ser 2, ou 3, ou 5, ou 7. Continuando. O algarismo das unidades do ano, que é o C, é 1/3 do algarismo das dezenas do ano, que é o B. Então, o único número divisível por 3 desses 4 números é o 3. Então, podemos descartar o 2, o 5 e o 7. Então, a resposta aqui, o algarismo B, é o 3. E o C é 1/3 de 3, que é 1. Continuando. O algarismo das centenas do ano
que é o D, é também um número primo, que pode ser obtido somando-se dois primos menores que 10 e subtraindo 1. Então, vamos lá. Números primos, pode ser o 2, ou 3, ou 5, ou 7. Só que esse número primo, ele é a soma de dois primos menos 1. Então, vamos ver as possibilidades. Vamos ver 2 e 3. 2 mais 3 é 5. Vamos fazer até um pouco diferente. 2 mais 3 é 5. Menos 1, 4. 4 não é primo. Vamos ver 2 e 5. 2 mais 5 menos 1. 2 mais 5 é 7. Menos 1, 6. Também não é. 2 e 7. 2 mais 7, 9. Menos 1, 8. Também não é. Vamos lá. 3 e 5. 3 mais 5, 8. Menos 1, 7. 7 é primo. Então, não é o 2, não é o 3, não é o 5, D é 7. Continuando. E o algarismo das dezenas do dia, dia AB. Dezenas, então, é o A. Dezenas do dia é resultado da diferença entre o algarismo das dezenas do ano, que é o B, e o algarismo das unidades do ano, que é o C. Então, o A vai ser igual a 3 menos 1, que é 2. Então, chegamos aos valores de A, B, C e D. Então, vamos somar. A mais B mais C mais 1 mais D mais B mais C é igual. Vamos lá. O A é 2. 2. O B é 3. O C é 1. Então, 1 mais 1. Mais 1. Mais D, que é 7. Mais B, que é 3. Mais C, que é 1. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 3, 18. Mais 1, 19. Então, vamos analisar o 19. 19 é um múltiplo de 3? Não, não é um múltiplo de 3. 19 dividido por 3 vai deixar resto 1. Item B, alternativa B, a soma é um divisor de 15? Não, deixa resto também. Item C, a soma, no caso 19, é um divisor de 95? Sim. Vamos ver por quê. 95 dividido por 19, fizemos aqui essa divisão, vai ser exatamente 5. 19 vezes 5 é 95. Para 95, o resto é 0. Então, é a alternativa correta. A alternativa da letra C. 19 não é um múltiplo de 8. Então, a informação correta dada por Cristina foi a soma, 19, é um divisor de 95. A alternativa correta é da letra C. Questão 46. Suponha que o pequeno Arthur, de apenas 5 anos, assistindo com sua mãe pela TV uma prova de salto à distância,
das Olimpíadas de Paris resolveu imitar o saltador. A imagem abaixo mostra como é a sequência completa de um salto, em que o saltador corre no momento 1, pula caindo com uma das pernas no momento 2, pula novamente caindo com a outra perna no momento 3 e realiza o salto final caindo com as duas pernas no momento 4. Arthur fez diferente, correu, saltou uma vez, caindo com uma das pernas no momento 1 e saltou de novo, finalizando o salto caindo com as duas pernas no momento 2, conforme representado na figura abaixo. Considere na terceira figura, representada abaixo, o chão como sendo uma régua em que o pé, no ato do primeiro salto de Arthur, toca a origem. Tá aqui. Da régua, e ele salta exato 1 metro no primeiro toque do solo. Então, exatamente 1 metro. Sobre x, y e z, abaixo, coloque V para verdadeiro ou F para falso e marque a sequência correta. O W é igual a 2. Aqui podemos aqui observar que não. Por quê? Reparem que desse momento, momento 1, olhado para o momento 1 e para a reta, 1 metro. Por outro lado, no momento 2, que é muito parecido com o momento 1, se não é a mesma distância, o movimento no toque no chão, no momento 2, é menor que o tempo que levaria no momento 1, que seria menor que o metro. Perfeito? Então, esse movimento de 0 a 1 é 1 metro, perfeito, e de 1 a W é menor do que 1 metro. Então, não chegaria a 2 metros. Aí sim, esse movimento aqui, que eu vou destacar, aí sim seria 2 metros. 2 metros seria exatamente aqui, W seria 2. Perdão, o movimento aqui seria de 2, tá? Então, W é um número menor do que 2. Não é igual a 2, e sim menor. Então, é falso. Eu colocaria W menor do que 2. Perfeito? XY é igual a Z? Bom, vamos pegar aqui na reta, e uma informação importante é de que o X é menor do que 1. Se eu multiplicar nos dois lados dessa desigualdade por y, pelo fato de y é maior que 0, a desigualdade não se altera. Então, fazendo x vezes y menor que 1 vezes y, vai acarretar que xy é menor que y. Por outro lado, o y é menor do que z. O y é menor do que z. Então, se xy é menor que y, xy é menor que y é menor que z, daqui podemos concluir de que xy não é igual a z, mas sim menor do que z. Então, aqui também é falso. E daqui temos que 1 sobre x dividido por 1 sobre y é maior que 1. Vamos lá. 1 sobre x dividido por 1 sobre y é o mesmo que multiplicar pelo inverso de 1 sobre y, que é y sobre 1. Então, 1 vezes y é y, x vezes 1 é x.
Perfeito? Bom, vamos verificar que se y sobre x é maior que 1. Se y sobre x é maior que 1, então o y é maior do que x. Porque se eu multiplicar por x desse lado, eu obtenho essa desigualdade. Então, de fato, isso é verdade. Y é maior que x pela reta aqui. Y é maior que x. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, sobre x, y, z e w abaixo, coloque V para verdadeiro, F para falso. E marque a sequência correta. Então, seria F, F, V, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 47. A primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos ocorreu na cidade de Atenas em 1896. Considerando as Olimpíadas deste ano em Paris, encontre em algarismos romanos quantos anos se passaram desde a primeira edição dos Jogos Modernos até hoje. Observação: desconsidere o mês que ocorreu a primeira Olimpíada e a Olimpíada deste ano. Utilize somente os anos em que ocorreram os Jogos para fazer os cálculos. 2024 menos 1896. Aqui fica 14. 14 menos 6 é 8. E 11. 11 menos 9, 2. E aqui 19. 19 menos 1, 1. 19 menos 18, 1. 128. 128 em algarismos romanos. C, X, X, V, 3 pauzinhos. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 48. Suponha que alguns amigos se reuniram para enfeitar uma rua de 1.575 metros, em homenagem às Olimpíadas de Paris 2024, colocando bandeiras da França a cada 25 metros e do Brasil a cada 22,5 metros. Contando o início da rua como ponto 0 metro, quantos pontos dessa rua haverá bandeiras do Brasil e da França juntas? Vamos pensar inicialmente nas bandeiras da França a cada 25 metros, ou seja, são os múltiplos de 25. Então, teríamos aqui 25, depois 50 metros, né? Depois 75, depois 125, né? 25, né? 25, depois mais 25 por 150, 175, mais 25, 200, e por aí vai, né? Vamos parar aqui nos 225 metros. E continua sucessivamente. As bandeiras do Brasil a cada 22,5 metros. Reparem uma coisa, que 22,5 somado com 22,5, vamos ter aqui 45 metros, que é um número natural. Mais 22,5, vamos ter uma certa medida, que somado com mais 22,5, vamos ter aqui 90. Então, por trás das bandeiras aí do Brasil, entra aqui os múltiplos de 45 metros. Eu vou pensar dessa forma, tá? 45 metros, 90. Aqui vamos ter
é 135 metros. Aí vamos ter um valor decimal, depois mais 45 metros. Aí vamos chegar a 180, mais um valor decimal e depois também 225 metros. Ou seja, a cada 225 metros haverá bandeiras do Brasil e da França juntos. Então são de múltiplos de 225. Agora o objetivo é descobrir quantos múltiplos há do 225 até 1575. Para isso eu vou fazer divisão. 1575 dividido por 225. O resultado dessa divisão vai me dar exatamente o número de bandeiras. Ou melhor, quantas vezes, quantos pontos dessa rua haverá bandeiras do Brasil e da França juntas. Se fizermos essa conta, vai dar exatamente 7. 7 vezes 5 é 35, vão 3. 7 vezes 2 é 14, mais 3 é 17, vai 1. 7 vezes 2 é 14, mais 1, 15. Então, isso aqui é 0. Então, contando o início da rua como ponto 0, quantos pontos desta rua haverá bandeiras do Brasil e da França juntas? 7 pontos. Questão 49. Considere que uma empresa contratada para asfaltar uma parte da pista por onde passarão os maratonistas nas Olimpíadas de Paris enviou um relatório para as autoridades locais, informando o andamento da obra. No relatório, a empresa informa que estavam trabalhando 24 horas por dia, com equipes divididas em 1, 2 e 3. A equipe 1, que trabalhou da meia-noite até 8 horas da manhã, havia asfaltado 2/5 do total programado para o dia. A equipe 2, que trabalhou de 8 da manhã até 16 horas, havia asfaltado 25% a mais que a quantidade asfaltada pela equipe 1. A equipe 3, que trabalhou das 16 horas até as 24 horas, havia asfaltado 2,5 quilômetros. A quantidade asfaltada neste dia foi de... Então, a ideia principal dessa questão é descobrir percentuais. Por exemplo, 2/5 do total representa qual percentual? Assim como 2,5, que foi o que foi asfaltado pela equipe 3. Então, começando pela equipe 1, que trabalhou da meia-noite até as 8 horas, havia asfaltado 2/5 do total. 2/5 representa 40%. Por quê? Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 20, vamos ter uma razão centesimal. 40 sobre 100. Ou seja, 40 sobre 100 representa 40%. Então, a equipe 1 trabalhou 40%, havia asfaltado 40% do total. Vamos registrar aqui. Já a equipe 2 trabalhou das 8 até 16 horas, havia asfaltado 25% a mais que a quantidade asfaltada pela equipe 1. 25% a mais. Então, vamos pensar o seguinte, 25% a mais, vamos determinar primeiramente quanto é 25% de 40%. Primeiro passo. Perfeito? Para chegarmos ao percentual da equipe 2. Então, 25% de 40%.
Então, 25% de 40% é 25 sobre 100, multiplicado por 40 sobre 100. 25 vezes 4 é 100. Acrescido de um zero, 1000. E aqui, o que eu vou fazer? Vou multiplicar 100 por 100. Agora eu vou cancelar. Eu quero saber o percentual. 25% de 40% inicialmente. Então, vou cancelar aqui os zeros, ó. Um de baixo com o de cima, um de baixo com o de cima. O que sobrou? Sobrou aqui 10 sobre 100. Então, 25% de 40% é 10%. Como foi trabalhado 25% a mais, então a equipe 2 trabalhou 40% mais esses 10%, que resultou em 50%. Então, as duas equipes asfaltaram juntas, até o momento, 90%. 40% a equipe 1, 50% do total a equipe 2. 40 mais 50, 90. Ou seja, a equipe 3 asfaltou 10% do total, o que falta para completar 100%. Então, 50% mais 40% mais 10% é igual a 100%, perfeito? Só que 2,5 representa esse 10% do total. Então, se 2,5 representa 10% do total, então a quantidade asfaltada neste dia foi de 25 quilômetros. Estou olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 50. Um dos esportes das Olimpíadas de Paris 2024 é a corrida de revezamento com bastão, em que 4 atletas devem correr exatamente 100 metros cada um, passando o bastão para o próximo até a prova ser concluída. Assuma que uma equipe de 4 atletas, classificada para as Olimpíadas, estava treinando, porém, como estava focando apenas na parte física, não marcou os pontos onde um deveria passar o bastão para o outro, mas deveria cumprir o percurso total. Dessa forma, o primeiro correu 1/4 da distância total, o segundo 1/5 da distância total, o terceiro 2/5 da distância total e o quarto correu o restante. Qual a distância percorreu o quarto atleta? Como cada um percorreu 100 metros, são 4 atletas, então o total do percurso é de 400 metros. Então, o primeiro atleta, que eu vou chamar aqui de primeiro atleta, percorreu 1/4 da distância total, ou seja, 1/4 de 100, perdão, 1/4 de 400 é igual a 1/4 vezes 400, que é igual a 400 vezes 1, 400, dividido por 4, 100. Percorreu 100 metros. Já o segundo atleta percorreu 1/5 da distância total. Então, 1/5 de 400, que é igual a 1/5 vezes 400.
400 vezes 1, 400, dividido por 5, 80 metros. Já o terceiro atleta percorreu 2/5 da distância total, ou seja, o dobro do que percorreu o segundo atleta, 160 metros. Se o segundo atleta percorreu 800 metros, que é 1/5 de 400, 2/5 vai ser o dobro. Então, 160 metros. Então, o quarto atleta vai ter percorrido 400 metros menos o que os três percorreram. Então, teremos a expressão 400 metros menos 100 mais 80 mais 160. Que é igual a 400 menos 100 mais 80, 180. 180 mais 160, 340. E 400 mais 340 é igual a 60 metros. Foi a distância que percorreu o quarto atleta. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Com isso, finalizamos a correção das 23 questões da prova de matemática do concurso de admissão ao 6º ano do ensino fundamental do Colégio Brigadeiro Newton Braga do ano de 2025. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho das notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.